E se existisse um jeito de ter mais energia, de relaxar e, ao mesmo tempo, conseguir produzir muito mais, só que com menos esforço? Parece bom demais para ser verdade, né? Pois é, hoje a gente vai mergulhar nos princípios da arte de fazer acontecer e ver como dá para transformar completamente o jeito que a gente lida com o trabalho e, claro, com a vida. Quem nunca se sentiu assim, né? Essa frase é genial. Às vezes, vários dias me atacam de uma vez. É exatamente essa a sensação. Parece que a gente está no meio de um turbilhão. E no mundo de hoje, quanto mais a gente corre, mais parece que a gente está ficando para trás. Tá, mas por que a nossa mente está sempre tão cheia, tão lotada? A gente logo pensa que é porque tem muita coisa para fazer. Mas a verdade é que o problema não é a quantidade de tarefas. O X da questão está em como a gente lida com tudo isso que chega até nós o tempo todo. Olha, a raiz de quase todo o nosso estresse vem de um erro fundamental que a gente comete sem perceber. A gente tenta usar nossa mente como se fosse um disco rígido, um HD de computador, sabe? Um lugar para guardar absolutamente tudo. Só que o nosso cérebro, ele simplesmente não foi projetado para isso. E aqui que entra um conceito-chave do método, a tralha. O que é tralha? É basicamente qualquer coisa que está ocupando a nossa atenção. Qualquer coisa mesmo. Pode ser um e-mail que a gente não respondeu, uma ideia de projeto, aquela conta que tem que pagar. Se a gente ainda não decidiu qual o resultado esperado ou qual é o próximo passo prático, físico para resolver aquilo, bom, isso é tralha mental. Essa analogia do computador é perfeita. Sério, pensa assim, a nossa mente é tipo a memória RAM de um computador. Ela é excelente para processar informações, para ter ideias, para criar, mas para armazenar coisas, péssima. E o que acontece quando a gente sobrecarrega a RAM? O computador trava. Com a gente é igual. A mente fica lenta, começa a nos lembrar das coisas nas piores horas possíveis, tipo de madrugada. Isso, claro, gera um estresse danado. E aí o que acontece? Ansiedade. E essa ansiedade não aparece do nada, não é mágica. Ela vem direto dessa falta de controle sobre todos esses compromissos que a gente assume, essa tralha mental que fica ali no fundo da cabeça deixando a gente em estado de alerta o tempo todo. Ok. Então, se o problema é a falta de controle, qual é a solução? O objetivo é chegar no estado oposto. É o que mestres de artes marciais chamam de mente como água. Já ouviu falar? É um estado de controle, mas um controle relaxado. É quando a sua resposta é sempre proporcional ao que acontece, sem exagerar nem deixar para lá. Simplesmente reagir na medida certa. Essa frase aqui resume tudo. Se sua mente está vazia, ela está sempre pronta para qualquer coisa. E é importante entender, uma mente vazia não significa uma mente passiva, sem nada acontecendo. Pelo contrário, é uma mente livre da bagunça, aberta, flexível, pronta para qualquer desafio ou, melhor ainda, para qualquer oportunidade que aparecer. Então vamos lá. O ponto central de tudo isso é o seguinte. A nossa mente é uma ferramenta absolutamente incrível. Ela foi feita para ter ideias, para ser criativa, para conectar pontos que ninguém viu antes. É aqui que a mágica acontece, sabe? O problema é que ela não foi feita para guardar essas ideias. Esse é o pulo do gato. O grande segredo é tirar tudo, 100% dos compromissos, das tarefas, das ideias, tirar tudo da cabeça e colocar num sistema externo, um sistema em que a gente confie. Só assim, a nossa mente fica livre para fazer o que ela faz de melhor, que é pensar de verdade. Legal, mas como a gente faz isso na prática? Bom, é aí que entra um método bem estruturado, com 5 passos bem definidos para a gente finalmente dominar nosso fluxo de trabalho. É um processo, um sistema, para lidar com absolutamente tudo que entra na nossa vida. E quais são esses passos? Primeiro, coletar. Depois, processar. Terceiro, organizar. Quarto, revisar. E por último, executar. Ok, parecem simples, né? Mas aqui está o segredo. A força do método está em aplicar todos eles, de forma sistemática. Não adianta fazer só um ou outro. Se um elo dessa corrente quebrar, o sistema todo fica comprometido. Vamos focar agora no segundo passo, o de processar. É aqui que a mágica começa a acontecer de verdade. Porque para cada coisinha que a gente coletou, existe uma pergunta. Uma única pergunta que é a mais importante de todas e que vai definir todo o resto. E a pergunta é, isso aqui exige alguma ação? Simples assim. Se a resposta for não, a gente tem 3 opções. Ou joga no lixo se não serve mais, ou guarda para pensar depois na lista quem sabe talvez, ou arquiva como material de referência. Agora, se a resposta for sim, aí a regra é de ouro. Se leva menos de 2 minutos para fazer,
Faça agora, não pense duas vezes. Se levar mais tempo, aí ou a gente delega para a pessoa certa ou adia para fazer depois, colocando na nossa lista de próximas ações. É simples e é extremamente poderoso. Beleza, depois que a gente processa tudo, a gente chega no terceiro passo: organizar. É aqui que a gente cria o nosso sistema confiável de verdade. Pensa nos baldes, sabe? Cada um para um tipo de coisa. É aqui que cada compromisso, cada informação vai ter a sua casinha. E o mais importante, fora da nossa cabeça. E que baldes são esses? Bom, os principais são uma lista de projetos, que é qualquer coisa que precisa de mais de um passo para ser concluída, o calendário, que deve ser usado só para coisas que têm data e hora marcada, listas de próximas ações, que a gente vai organizar por contexto, uma lista para coisas que estamos aguardando de outras pessoas e, claro, um bom sistema de arquivo para guardar material de referência. Aí se pode pensar, ué, mas isso não é só uma lista de tarefas? Não, a diferença é gigante. A lista de tarefas tradicional mistura tudo, projetos, ideias, ações, e vira um monstro que só desanima. Já as listas de próximas ações são diferentes. Elas só têm o próximo passo, a próxima coisa física a ser feita, e são separadas por contexto. Por exemplo, pode-se ter uma lista @telefonemas. Só se vai olhar para ela quando estiver num lugar onde se pode de fato fazer ligações. Isso mostra só o que é relevante naquele momento. E é aqui que vem a grande recompensa de todo esse trabalho. Com o sistema todo montado e funcionando, os dois últimos passos, revisar e executar, se tornam muito mais fáceis. Eles permitem que a gente faça escolhas sobre o que fazer com total clareza e, principalmente, com confiança. Mas atenção, de tudo que a gente falou, talvez este seja o fator mais crítico para o sucesso do sistema todo: a revisão semanal. É aquele momento sagrado da semana para esvaziar as caixas de entrada, olhar todas as listas e ter certeza de que tudo está atualizado. É essa revisão que constrói a confiança no sistema, e é essa confiança que vai permitir que a mente finalmente relaxe de verdade. E com o sistema rodando lisinho, decidir o que fazer a cada momento se torna quase intuitivo. É só dar uma olhada nas listas certas e escolher com base em 4 critérios simples: qual o contexto, quanto tempo se tem, qual o nível de energia agora e qual a prioridade. Pronto, é sobre fazer a melhor escolha possível no momento, sem ter que ficar adivinhando ou se sentindo com culpa. E para fechar, fica aqui uma reflexão. O objetivo disso tudo, no fundo, não é só organizar tarefas. É muito mais que isso. É libertar a nossa mente da obrigação de ter que lembrar de tudo o tempo todo. E com a mente finalmente livre dessa bagunça, o que cada um de nós escolherá criar? O que vamos fazer com todo esse espaço mental? A resposta para essa pergunta? Bom, aí está o verdadeiro poder da produtividade sem estresse. Obrigada por assistir até aqui esse vídeo. Para adquirir este livro, clique no link que está na descrição. Se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva e ative o sininho para ser avisado de mais vídeos.